Batalha de Canas. A armadilha perfeita de Aníbal. 70.000 homens. Algumas horas. Um círculo fechando. Um silêncio pesado depois do último grito. Foi assim que Roma quase desapareceu do mapa. Não por falta de coragem. Não por falta de soldados. Mas por um detalhe que pouca gente entende quando olha para guerras antigas com olhos modernos. Números não vencem guerra sozinhos. Músculo não vence mente. E naquele dia, em pleno coração da Segunda Guerra Púnica, um homem transformou a estratégia militar em um instrumento de terror calculado. Um método tão preciso que ainda hoje é estudado em academias, tratados e salas onde se planejam conflitos. Se você ficar comigo até o fim, eu vou te mostrar como Aníbal Barca fez o impossível. E por que a Batalha de Canas não foi só um massacre. Foi uma mensagem. Foi um aviso. Foi a prova de que o mundo pode mudar em uma tarde, quando alguém decide dobrar a realidade com inteligência. E se você quer acompanhar mais história, mais documentário, mais análise com esse clima de mistério, segredos, guerras e conflitos que parecem falar direto com o presente, então já faz uma coisa agora. Deixa o like e se inscreve no Enigma Global. Porque quando essa investigação termina, você vai entender por que o passado nunca morre. Ele só muda de roupa. Mas para entender o Círculo de Canas, você precisa sentir o que veio antes. Porque Canas não nasceu do acaso. Canas nasceu de humilhação. Nasceu de orgulho ferido. Nasceu de uma dívida que não era só de prata. Era uma dívida de sangue. Março de 241 a.C. Na Sicília, um general cartaginês chamado Amílcar Barca ainda planeja ataques, ainda calcula rotas, ainda acredita que a guerra não terminou. Porque na cabeça dele, guerra não termina quando políticos cansam. Guerra termina quando o inimigo se dobra. Só que naquele momento, Cartago estava quebrando. 23 anos de guerra drenaram o que parecia inesgotável. A frota que um dia dominou o mar, a frota que fazia cidades tremerem só de ver as velas no horizonte, tinha sido esmagada. E quando o mar cai, o império sente o chão tremer. Então chegam ordens frias, ordens que não pedem opinião, ordens que mandam parar. A elite de Cartago quer encerrar, quer assinar, quer sobreviver como mercadores. Para Amílcar, isso é veneno. Ele não aceita negociar com quem o humilhou. Ele manda outro assinar. E quando os termos voltam, a humilhação vira cicatriz aberta. Prata exigida em quantidade absurda. A Sicília arrancada. Um compromisso de nunca mais levantar espada contra Roma. Era mais do que perder. Era ajoelhar. E quando um povo orgulhoso é forçado a ajoelhar, nasce uma coisa perigosa. Nasce obsessão. Nasce o tipo de raiva que não grita. Ela cresce em silêncio. Como se não bastasse, Roma ainda toma Sardenha e Córcega quando Cartago está fraca demais para reagir. E cada vez que isso acontece, Amílcar sente como se estivessem pisando no rosto dele. Ele decide que se os políticos não têm estômago, ele terá. Ele decide que a honra não será enterrada como uma assinatura. E então ele faz algo que parece pequeno, mas é o início de tudo. Ele leva o filho de 9 anos até um templo, sob o olhar pesado dos deuses, e força o menino a jurar que nunca será amigo de Roma. Um juramento de sangue, um pacto de vingança. O nome desse menino era Aníbal Barca. Depois disso, pai e filho vão para a Espanha, onde existe prata, existe riqueza, existe o combustível necessário para pagar dívidas e criar exércitos. Amílcar conquista, recruta, disciplina. E quando tribos resistem, ele não esconde o filho, ele leva o filho para a frente. Ele quer que Aníbal aprenda o cheiro do medo, o peso da lâmina, a sensação da poeira grudada na pele depois de um combate. À noite, generais ensinam ao garoto o que ninguém ensina em discursos, como ler terreno, como ler homens, como prever o erro de um inimigo, antes que ele perceba que vai errar. Na cabeça de Amílcar, Aníbal não é só um filho. É uma arma para o futuro. Tudo está indo como planejado, até que o próprio Amílcar morre em uma emboscada. Afogado em um rio durante a luta, o comando vai para Asdrúbal, o genro. E por anos, o mundo assiste um jovem crescer como se fosse moldado pelo fogo. Aníbal vira carisma, vira disciplina, vira brutalidade controlada. Ele conquista a lealdade do exército. E quando Asdrúbal é assassinado em 221 a.C., os soldados não votam por política, votam por instinto. Eles escolhem Aníbal. Agora imagine isso, um exército endurecido por uma década de guerra, seguindo um homem que foi criado para odiar Roma desde a infância. Não é só rivalidade, é destino fabricado. Em 219 a.C., Aníbal ataca uma cidade aliada de Roma, Sagunto. É o fósforo num barril de pólvora. Roma exige que Cartago entregue Aníbal. O senado de Cartago ferve. O mensageiro romano chega oferecendo paz ou guerra. E quando pergunta o que eles escolhem, a resposta é guerra. Só que o romano sai sem entender o que acabou de despertar, porque ele não declarou guerra contra um reino qualquer. Ele declarou guerra contra uma obsessão. Roma reage como sempre reage, com confiança. Envia 2 exércitos, um para enfrentar Aníbal na Espanha, outro para atacar Cartago na África.
E aqui existe um detalhe que parece administrativo, mas é o tipo de detalhe que move o mundo. Roma era uma república. 2 cônsules eleitos, mandatos curtos, ambição longa. Os mesmos homens que governavam queriam glória militar. Cada batalha era também uma disputa por fama. E isso é um tipo de fraqueza que um gênio sabe explorar. O cônsul Cipião tenta interceptar Aníbal, mas descobre tarde demais que ele já saiu da Espanha. E então surge a ideia que parece loucura: cruzar os Alpes, no outono, com homens, cavalos e elefantes. Um caminho que mata sem precisar de espadas. E Aníbal cruza. Meses de gelo, pedra, fome, quedas, animais despencando, homens morrendo todo dia. Quando ele aparece do outro lado, parece um fantasma. Ele perdeu metade do exército, só que ele entra na Itália com um plano de reposição. Ele aposta nos povos do norte, os celtas, que odeiam Roma. Só que ódio não significa lealdade. Ele precisa conquistar, negociar, convencer, mostrar força. E quando tribos começam a aderir, o exército cresce de novo, como uma ferida que não para de abrir. Perto do rio Ticino, no fim de 218 a.C., ocorre o primeiro choque. Pequeno, rápido, mas decisivo para o psicológico. Cipião é ferido, cai do cavalo. E um jovem de 16 anos, o filho dele, corre contra o caos e salva o pai. Esse jovem também se chama Cipião. Um dia, ele será o homem que mudará o final desta história. Mas por enquanto, ele só está aprendendo, respirando medo pela primeira vez, sentindo que aquele inimigo não é comum. Depois do choque no Ticino, as tribos percebem que Aníbal pode vencer. E quando uma ideia dessas se espalha, ela vira avalanche. O outro cônsul, Semprônio Longo, chega e quer uma vitória rápida. Quer glória antes do mandato acabar. Quer o nome gravado em pedra. Ele ignora alertas, ele força o combate. E então vem o rio Trébia, dezembro, frio cortante, vento, homens atravessando água gelada antes do amanhecer, tremendo, molhados, famintos. Enquanto do outro lado, os cartagineses estão alimentados, aquecidos, preparados, protegidos. Aníbal não busca apenas vencer, ele busca colocar o inimigo em desvantagem antes do primeiro golpe. Ele usa cavalaria, elefantes, terreno. E no momento certo, uma força escondida, liderada por Mago, surge por trás. E o exército romano descobre tarde demais que foi atraído para uma armadilha. Cercados, desorientados, quebrados, 20.000 romanos caem. O resto foge como pode. E aqui você precisa entender o padrão. Não é só força, é controle. É leitura da ambição romana. É manipulação do instinto. Aníbal está ensinando Roma a ter medo, batalha após batalha. No ano seguinte, 217 a.C., surge um novo cônsul, Flamínio, famoso por esmagar tribos celtas no norte. O mesmo norte que agora alimenta o exército de Aníbal. Flamínio quer enfrentar o inimigo. Ele quer apagar o vexame. Ele corre atrás de Aníbal, como se a pressa fosse virtude. E então chega ao lago Trasimeno. Neblina densa, caminho estreito, montanhas e água prendendo o movimento. Aníbal posiciona homens nas alturas, esconde o que precisa ser escondido, coloca uma isca na estrada. Quando o exército romano entra, ele não vê, ele apenas avança. Até que a névoa se abre com gritos. Cavalaria cai sobre os flancos, infantaria surge das sombras. O pânico se espalha como fogo em palha seca. Homens são empurrados para o lago, armaduras viram âncoras, a água vira túmulo. 30.000 romanos mortos ou capturados. Flamínio morto. É uma das maiores emboscadas já registradas. A notícia atinge Roma como um golpe no peito. E pela primeira vez em muito tempo, Roma admite o que não queria dizer em voz alta. Existe um inimigo que não pode ser enfrentado do jeito tradicional. Roma nomeia um ditador, Fábio Máximo, e ele faz o impensável. Ele não luta, ele segue, ele desgasta, ele ataca forrageadores, ele destrói suprimentos, ele se retira quando Aníbal tenta forçar combate. É a estratégia fabiana. Inteligente, eficiente, odiada, porque parece covardia para um povo que se alimenta de honra pública. Só que funciona. Ganha tempo, reconstrói legiões, recupera o fôlego. Mas o orgulho romano é um animal faminto. E quando Fábio sai, Roma decide que já esperou demais. 2 novos cônsules entram, Paulo Emílio e Varrão. E Roma reúne o maior exército de sua história até então. 86.000 homens. Uma massa que parece inevitável. Um martelo gigante. A ideia é simples. Esmagar Aníbal com peso. Sufocar com números. Apagar o pesadelo. Eles encontram Aníbal perto de um depósito de suprimentos, na região de Canas, agosto de 216 a.C. Quando Aníbal vê a quantidade de soldados, por um instante ele entende o risco, mas ele também entende a oportunidade. Se ele vencer isso, o mundo muda. Se ele vencer isso, Itália pode se voltar contra Roma. Se ele vencer isso, o juramento do templo deixa de ser promessa e vira realidade. Aníbal descobre que Varrão é impetuoso, que quer ação, que deseja vitória rápida. E os cônsules alternam comando por dias.
Então Aníbal espera o dia certo, o dia em que a vaidade estará no comando. Chega 2 de agosto. O exército romano se posiciona em campo aberto, perto do rio. Varrão organiza a infantaria pesada no centro, em coluna densa, como um punho fechado. A ideia é atravessar o centro inimigo e destruir tudo por dentro. Nos flancos, cavalaria. Tudo parece sólido, tudo parece definitivo. Aníbal, por outro lado, monta um palco. Ele coloca no centro os mais fracos, celtas e ibéricos, mas não em linha reta. Ele cria um arco, uma barriga voltada para os romanos. Nos lados, ele posiciona sua infantaria africana, veterana, disciplinada, mortal. Nos flancos, a cavalaria numídia e seus cavaleiros mais fortes, prontos para quebrar o que Roma ainda acha que controla. E aqui está o segredo. O centro de Aníbal não é uma parede, é uma isca, é um corredor, é uma boca. O choque acontece. A coluna romana avança com brutalidade, pressiona, empurra. A barriga do centro cartaginês recua, parece que está cedendo, e o romano sente aquilo que mata impérios: confiança absoluta. Eles empurram mais, eles entram mais, afundam dentro da formação inimiga, como se a vitória fosse apenas questão de segundos. Ao mesmo tempo, a cavalaria cartaginesa derrota a cavalaria romana com rapidez. Um flanco cai, depois o outro se fragmenta. E quando o romano percebe, já perdeu o ar. A infantaria africana, que estava nos lados como lâminas guardadas, gira para dentro. Não é recuo, é fechamento. Eles atacam as laterais da coluna romana. A massa de soldados, comprimida pela própria ambição, se torna um bloco sem mobilidade. Escudos se chocam, braços ficam presos, espadas perdem espaço. E então vem o golpe final. A cavalaria de Aníbal, livre, retorna por trás e fecha o último caminho. O círculo se completa. O encurralamento vira sentença. A dupla envolvente acontece com perfeição. E naquele momento, 80.000 romanos compreendem o que é estar dentro de uma armadilha, construída por alguém que não busca apenas vencer, busca ensinar um trauma. Se você está sentindo o peso desse instante, então faz isso agora. Deixa o like e se inscreve no Enigma Global. Porque o que você está vendo aqui não é só batalha, é o lado escuro da geopolítica. É o lugar onde história oculta e ambição se encontram. E a partir deste ponto, você vai entender como a mente humana consegue transformar campo aberto em prisão. O pânico se espalha. Dentro do círculo, os romanos não conseguem manobrar. Eles não conseguem fugir. Eles não conseguem lutar como treinaram. Eles só conseguem resistir, corpo contra corpo, por horas. A morte chega como cansaço, como falta de ar, como calor esmagando no meio da poeira. Historiadores estimam centenas morrendo por minuto no auge do massacre. O campo se torna um moedor de carne silencioso, não pelo sangue mostrado, mas pelo volume do que se perde. Ao final do dia, cerca de 70.000 romanos estão mortos. Entre eles, senadores, oficiais, o cônsul Paulo Emílio. A elite de Roma, presente para ver a queda do inimigo, agora faz parte do chão. Menos de 10.000 escapam. E em qualquer realidade normal, isso seria o fim da República, porque 20% dos homens em idade militar foram apagados em um único dia. Qualquer outro povo teria implodido. Mas Roma, ferida, aprende. E o medo, em vez de destruir, endurece. Entre os sobreviventes, existe um jovem, um tribuno militar. O mesmo que salvou o pai no Ticino anos antes. Cipião, ainda jovem, carregando os olhos de quem viu o inferno. Ele não sabe, mas o futuro está grudado nele como poeira de canas. Um dia, ele será chamado de Cipião africano. Um dia, ele encontrará Aníbal. Um dia, ele devolverá o golpe. Mas isso é outra parte do enigma. O que importa aqui é o significado. Canas não é só uma batalha decisiva. Canas é a prova de que um império pode ser quase apagado quando confunde quantidade com destino. Canas é a lição de que vaidade pode ser explorada como arma. Canas é um espelho, e quando você olha para esse espelho, você percebe algo desconfortável. A forma como Roma quase morreu nasce de algo muito humano. A pressa, a fome de glória, o desprezo pelo inimigo, a certeza de que o mundo sempre vai obedecer o mesmo padrão. E é por isso que 2000 anos depois, ainda existe gente estudando Canas. Porque no fundo, não é sobre lanças e escudos, é sobre mente, é sobre erro, é sobre como um homem, movido por um juramento de infância e alimentado por humilhação, conseguiu dobrar a lógica do maior poder da época e transformar um campo aberto em um círculo sem saída. Se essa história te fez enxergar o passado com outros olhos, deixa o like e se inscreve no Enigma Global agora, porque aqui a gente não busca só contar o que aconteceu, a gente busca entender por que aconteceu. E quando você começa a enxergar os padrões por trás de guerras, conflitos e decisões de poder, você percebe que o passado não está morto. Ele só espera o próximo erro para se repetir.